RCV Notícias. Sete horas em Cabo Verde. É tempo então para o primeiro jornal, que começa com os títulos das principais notícias. O INPS disponibiliza a partir de 1 de agosto um mecanismo online de pedidos de credencial para consultas de óptica, estomatologia, fisioterapia e exames clínicos. O Ministério da Justiça e ONU-DC promovem debate sobre o uso e o abuso das tecnologias no tráfico de pessoas. Advogado Germano Almeida defende que o Presidente da República deve posicionar-se caso o Parlamento decida pela suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira em prisão preventiva há mais de um ano. Conhecidos os títulos, vamos ao desenvolvimento com o jornalista Carlos Santos. Bom dia. Bom dia, seja então bem-vindo ao primeiro jornal. O INPS vai disponibilizar aos associados, já a partir do mês de agosto, o mecanismo online de pedidos de credencial. De acordo com a Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Previdência Social, trata-se de mais uma inovação para descongestionar os serviços e, a um tempo, facilitar os utentes. Com este mecanismo, explica Orlando Ferreira, os pedidos passam a ser feitos diretamente pela clínica ou entidade que presta o serviço ao associado. Os nossos segurados, ao invés de dirigirem aos balcões do INPS para pedirem uma credencial para os serviços para ótica, para fisioterapia, para estomatologia e outros exames, ao invés de dirigirem, são os prestadores que requerem esse serviço online. E o INPS, por sua vez, qualifica, o segurado recebe, ou um familiar, recebe um código, confirma esse código e, de novo, voltamos a responder agora o fisioterapeuta clínica, o prestador de serviço. Logo, o segurado já não tem necessidade de dirigir ao balcão do INPS. Do leque de credenciais online constam pedidos para consultas de óptica, estomatologia, fisioterapia e exames clínicos. Um segundo serviço disponível online será o FOS Express, como explica Orlando Ferreira. É um serviço que é dirigido aos contribuintes de trabalhadores de conta própria e trabalhadores domésticos, empregadas domésticas. Porquê? Porque esses dois contribuintes? Porque geralmente esses dois contribuintes pagam sempre o mesmo valor durante o ano e tendem a entregar as folhas todos os meses, os contribuintes. Agora o que é que nós fizemos? Passamos a enviar um documento de cobrança. Nós é que encaminhamos o documento de cobrança todos os meses para o contribuinte e através de uma mensagem também automática faz o pagamento através de um link que vai receber, faz o pagamento. Não tem de entregar as folhas, só faz o pagamento. Todo o sistema foi criado pelos serviços de informática do INPS. Os novos serviços online do Instituto Nacional de Previdência Social estarão funcionais a partir de 1 de agosto. O ato de apresentação acontece hoje na cidade da Praia. O Governo manda reestruturar a Eletra com a sua privatização em agenda ainda este ano. O Decreto-Lei 34/2022, publicado no Boletim Oficial de ontem, extingue a Eletra Norte e Eletra Sul e manda constituir 3 empresas novas, a de produção de eletricidade e a distribuição de eletricidade, que vão ser privatizadas, ao contrário do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que se mantém no domínio do Estado. Em entrevista exclusiva à RCV, o Ministro da Indústria, Comércio e Energia esclarece que a reestruturação de Eletra, ora em curso, está inserida na reforma do mercado energético, como aliás consta do programa do Governo. Alexandre Monteiro precisa que o Operador Nacional de Sistema Elétrico vai ser o comprador universal de energia, incluindo a dos produtores independentes. Irá garantir uma apuração, digamos, transparente do despacho dos produtores e também num sistema de controle de gestão de fluxos financeiros dentro da cadeia de valor. Portanto, vai intermediar a produção e a distribuição. Portanto, isto tudo, estamos a falar um novo figurino do setor, onde também estão incluídos novos produtores independentes, os autoprodutores e microprodutores descentralizados, os prestadores de serviços de armazenagem de energia, etc. Portanto, é um novo figurino mais complexo
e onde essas novas unidades agora criadas, resultante do umbranding da Eletra, irão ser inseridas. O processo de privatização da Eletra está regulado pelo Decreto-Lei número 52 de 21 de julho do ano passado, sendo certo que 25% do capital de cada uma das empresas é destinado a trabalhadores, imigrantes de nacionalidade cabo-verdiana e pequenos acionistas. Nos termos do Decreto-Lei, o Governo deve promover um concurso público para a escolha de um parceiro estratégico que pode comprar 75% de uma das empresas ou de duas em bloco. O uso e o abuso das tecnologias no tráfico de pessoas é este o tema de uma mesa redonda que é promovida hoje na cidade da Praia pelo Ministério da Justiça em parceria com a ONU-DC e o Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias. O evento marca as comemorações do Dia Mundial da Luta contra o Tráfico de Pessoas, que se assinala a 30 de julho. A escolha do tema deve-se ao crescente uso das novas tecnologias para o aliciamento das vítimas, conforme explica a Ministra da Justiça, Joana Rosa. A internet e as plataformas digitais acabam por oferecer aos que se dedicam à traficância, portanto os traficantes, ferramentas para recrutar, explorar e controlar as vítimas, organizar toda a logística e chegar pela via das tecnologias de informação aos clientes. Além disso, também as novas tecnologias permitem organizar que essas organizações internacionais fujam aquilo que é a detecção com maior facilidade, fogem utilizando esses expedientes. O uso de redes sociais para estimular e recrutar com maior realce crianças. De acordo com a Ministra da Justiça, as crianças são as principais vítimas, pelo que diz Joana Rosa. As campanhas de sensibilização vão ser desenvolvidas junto de pais e encarregados de educação. Trabalhar a sensibilização junto às escolas, às comunidades e fazendo com que a sociedade cabo-verdiana possa melhor entender e compreender esse fenómeno, que é um fenómeno mundial e que também é um fenómeno presente em Cabo Verde, que nós precisamos trabalhar na prevenção para que possamos evitar que casos de tráfico de pessoas aconteçam no país. Joana Rosa acrescenta que o encontro de hoje serve também para se fazer a avaliação do primeiro Plano Nacional de Luta contra o Tráfico de Pessoas e recolher subsídios para a elaboração do segundo Plano Nacional de Luta contra o Tráfico de Pessoas. O advogado Germano Almeida defende que o Presidente da República deve posicionar-se caso o Parlamento decida pela suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira em prisão preventiva há mais de um ano. O projeto de proposta de resolução que pretende suspender o mandato do deputado nacional da UCID vai ser discutido hoje no plenário da Assembleia Nacional, como nos conta o repórter Levi Salomão. O diploma vai ser discutido hoje no Parlamento. Germano Almeida dá como certa a aprovação do pedido de suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira. A acontecer, o advogado não tem dúvidas. O Presidente da República não pode ficar calado. Querendo ou não, competirá ao Presidente da República tomar uma decisão sobre isto, porque é o órgão máximo do poder do Estado e tem obrigações que não pode fugir. Portanto, se de facto a Assembleia suspender o mandato do Amadeu, com efeito retroativo, é uma flagrante violação da Constituição e da lei, e o Presidente da República terá o dever de tomar posição sobre isto, e a gente tem que lhe dizer isto muito abertamente. É que, insisto, Germano Almeida, Amadeu Oliveira foi preso segundo a vontade do juiz e não conforme o primado da lei. O Amadeu devia ter sido primeiro pronunciado por um crime, depois pedido a suspensão do seu mandato à Assembleia e depois disto é que ele seria preso por necessário e julgado. E como se não bastasse, sublinha o advogado, a discussão hoje no Parlamento à margem de qualquer sentido. Neste momento estão na Assembleia a pedir a suspensão do mandato do deputado com efeito retroativo de um ano. Faz sentido. Num país que se reclama de democracia, a Assembleia Nacional permitir-se fazer uma coisa dessas é de facto uma vergonha nacional. Estes são alguns dos traços da intervenção hoje de Germano Almeida numa conferência no Mindelo promovida pelo Movimento para Desenvolver São Vicente,
que pretende refletir sobre os contornos da prisão do deputado Amadeu Oliveira. Entretanto, o deputado Amadeu Oliveira continua em prisão preventiva há mais de um ano. Os parceiros sociais voltam a reunir-se no próximo mês para apreciar a política de rendimentos e preços para 2023. Este é um dos resultados saídos da reunião de ontem do Conselho de Concertação Social, uma reunião com uma agenda focada nas medidas e políticas públicas adotadas pelo Governo com vista à mitigação das múltiplas crises com fortes implicações nos setores energético e alimentar. O encontro pautou-se por uma convergência de pontos de vista entre os parceiros sociais, Governo, patronato e centrais sindicais. Em declarações à imprensa, no final da reunião, a secretária-geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde, Central Sindical, Joaquim Almeida, deu nota positiva às medidas até agora implementadas pelo Governo para mitigar os efeitos da tripla crise que afeta o país. Hoje o Governo apresentou um conjunto de propostas e medidas de mitigação dos impactos da crise, que vai desde sistema alimentar, combustível, energia, alargamento da pensão social, rendimento social de inclusão. Nós congratulamos com o Governo pelas medidas tomadas, porque sabemos que sem essas medidas o país poderá cair numa situação difícil no ponto de vista socioeconómico. Já o presidente da Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres, CCSL, José Manuel Vaz, afirmou que os sindicatos estão cientes das dificuldades que os trabalhadores cabo-verdianos enfrentam neste contexto de crise. Por isso, avançou com uma proposta ao Governo. Para a próxima reunião do Conselho de Concertação Social, que vai ser em agosto, vamos analisar e discutir a perspectiva de haver reajustamento salarial ou não para o ano 2023. Tanto o aumento salarial no seu todo, como o salário mínimo nacional, que é uma proposta que nós fizemos, que pode ser de uma forma faseada, mas tudo isso vai ser discutida e analisada em sede de concertação social no próximo mês entre os parceiros sociais, governo, empregadores e trabalhadores, em que poderemos chegar ao entendimento ou não relativamente ao reajustamento salarial, mesmo em relação ao salário mínimo nacional. Do lado do patronato, o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, apelou a uma união de esforços de todos os parceiros sociais para que se encontre uma saída para a crise que afeta a economia cabo-verdiana. Nós estamos conscientes de que o momento é crítico, a inflação come substancialmente uma parte da margem dos nossos resultados e, consequentemente, temos algumas dificuldades em respondermos a várias exigências que se colocam e que nós entendemos, desde a questão dos sindicatos, a questão do Governo também, na questão da contribuição fiscal e outras mais. A nossa preocupação e o nosso serviço é, essencialmente, entendermos os players que convergem, efetivamente, no desenvolvimento e encontrarmos soluções que sejam positivas. Por sua vez, o Governo, pela voz do Primeiro-Ministro, reafirmou que o contexto de crises e de incertezas que afeta o país não permite a atualização dos salários dos trabalhadores. Ainda assim, Ulisses Correia Silva garantiu que em agosto haverá um novo pacote de medidas. Iremos fazer uma análise aprofundada, um debate com os parceiros sociais, neste caso os sindicatos, a entidade patronal, a representação da entidade patronal e o Governo para a definição da política de rendimentos e preços para o ano 2023, dentro do quadro da apreciação das diretivas do Orçamento de Estado para 2023. No final do encontro, os parceiros sociais acordaram em agendar para o próximo mês uma reunião de concertação social para apreciar a política de rendimentos e preços para 2023. Só nessa altura se saberá se haverá ou não aumento salarial em Cabo Verde. A Seleção Nacional de Futebol de jogadores residentes venceu ontem a Serra Leoa por 2-1, mas o resultado não chegou para que Cabo Verde pudesse avançar para a última fase da qualificação para a Chana.
Tudo porque no jogo da primeira mão os serra-leonenses tinham ganho por 2-0. No duelo desta quarta-feira, Serra Leoa chegou ao intervalo a vencer por 1-0. Na segunda parte, Cabo Verde empatou por Kelton. Já nos últimos minutos finais, Gilson fez a reviravolta. A equipa nacional ainda tentou ir à procura do terceiro gol que pudesse dar empate na eliminatória, mas já não conseguiu. Cabo Verde fica assim pelo caminho e vê adiado mais uma vez o sonho de se qualificar pela primeira vez a Copa de África das Nações para jogadores residentes, conhecida por CHAN. Ouvido pela RCV, o selecionador nacional Janito Carvalho expressou um misto de sentimentos. É um misto de alegria e tristeza ao mesmo tempo. O objetivo do grupo era qualificar para a próxima eliminatória, nunca consegui, com um golo. Tena foi nosso primeiro jogo que, pronto, nunca consegui adversário e não consegui, no momento 1-0, que acaba para peso de show nas eliminatórias. Ken, o guarda-redes que ontem defendeu a baliza nacional, lamentou o desfecho da eliminatória, mas destacou o trabalho feito pela equipa e diz que os cabo-verdianos devem ficar orgulhosos da sua seleção de residentes. Acho que os rapazes se comportam muito bem, tendo em conta nunca tive tempo de preparação direito para preparar. Digno de uma qualificação, não tive pouco tempo de trabalhar depois, assim, viagens cansativas, clima, um bocado duro para trabalhar, mas tenho estado orgulhoso dos meus colegas e cabo-verdiano, tenho estado orgulhoso dos jogadores residentes. Cabo Verde venceu ontem a Serra Leoa por 2-1, mas o resultado não chegou por causa da derrota de 2-0 sofrida na primeira mão. As duas equipas desta eliminatória aconteceram num espaço, as duas partidas desta eliminatória aconteceram num espaço de 3 dias, todas em Marrakech, Marrocos. Cerca de 2.000 observadores de diferentes comissões nacionais e internacionais vão estar no terreno a acompanhar as eleições gerais em Angola. Informação avançada ao Primeiro Jornal pelo antigo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, que irá liderar a missão de observação da CPLP, a jornalista Nani Vaz. Esta é a primeira vez que Jorge Carlos Fonseca participa como líder da Comissão Observador de um processo eleitoral. O ex-presidente da República de Cabo Verde já se encontra em Luanda e diz-se otimista, pois já começou a se reunir com os membros da Comissão das Eleições, individualidades e entidades angolanas. Recebi 2 membros da Comissão Nacional de Eleições de Angola, com quem troquei impressões sobre o processo eleitoral, como é que decorre, as regras existentes, sobretudo o que tem a ver com os observadores eleitorais. Foi tão útil, deram-me alguma documentação, trocámos impressões sobre o número de observadores que haverá aqui. Em princípio serão 2.000 observadores, não é? A distribuir por 18 províncias em Angola, não é? Um território vasto. Portanto, eu aceitei este desafio e espero que tudo corra bem, não é? Há sempre uma primeira experiência, tudo. Mas o encontro tive com 2 comissários da angolana, fiquei otimista da forma como estão organizados, a experiência que já tem, o facto também de muitas outras organizações, em princípio, estarem cá com missões de observação, além da CPLP, provavelmente a União Africana, a União Europeia. Na passada terça-feira, 26 de julho, Jorge Carlos Fonseca esteve reunido com o presidente angolano João Lourenço. A mobilidade dos cidadãos, bens e serviços na CPLP não esteve no centro da conversa, mas o líder da missão de observação CPLP, as eleições gerais angolanas, considera que este é um assunto que, pela caminhada complexa, merece ser concretizado. A grande conquista que foi obtida com a assinatura e já a ratificação por parte de alguns países do acordo da Convenção de Mobilidade seja, em tempo adequado, concretizada de acordo com o modelo, com a formatação que esse acordo tem como um acordo de geometria variável. Portanto, vai implicar que as diplomacias de cada um dos países atuem com algum dinamismo para que, de facto, na prática, isso traduza em mobilidade acrescida entre os nossos países e entre os nossos povos. Porque isso é uma convicção funda que tenho há muitos anos, mesmo antes de ser Presidente da República, de que sem mobilidade não conseguiremos avançar na criação de uma verdadeira comunidade de povos e cidadãos. Porque tudo está dependente disso. A cooperação empresarial,
o mercado comum de bens e agentes culturais. Para além de observador da missão CPLP em Angola, Jorge Carlos Fonseca também está naquele país na qualidade de escritor e palestrante. A convite da Fundação Piedoso, Jorge Carlos Fonseca participa na primeira conferência internacional realizada em Luanda sobre gestão de políticas públicas e administração pública. Investigadores determinaram que a origem do surto de Covid-19 é o mercado de peixe de Wuhan. Uma equipa internacional de investigadores determinou que a origem do surto de Covid-19 é o mercado de peixe, assim como a vida selvagem em Wuhan, na China. As descobertas publicadas na revista Science mostram que em pelo menos 2 casos o vírus foi transmitido de animais para seres humanos presentes no mercado. De acordo com os investigadores, estas descobertas negam a suspeita de que o vírus tenha tido origem num laboratório. Os animais portadores do vírus incluem morcegos, raposas e outros mamíferos vivos vendidos para consumo pela carne ou por outras partes desse animal. A Organização Mundial de Saúde estima que houve mais de 566 milhões de casos confirmados de Covid-19 em todo o mundo e 6,3 milhões de mortes desde a declaração da pandemia no início de 2020. Jornalista Carlos Santos, no fecho desta edição do primeiro jornal, e às 7h40 teremos outro olhar. No outro olhar de hoje vamos conhecer ao pormenor o processo de privatização da Eletra, tal como dissemos no primeiro jornal, este processo de reestruturação da empresa, que agora é dividida em 3 empresas: a empresa de produção de eletricidade, a empresa de distribuição de eletricidade e o operador nacional. Portanto, vamos conhecer com o ministro Alexandre Monteiro os meandros deste processo. E porque estamos também nesta época balnear, vamos conhecer o que é que naturalmente está a ser feito em algumas praias para assegurar, passando aqui a repetição, a segurança dos banhistas. Para já, num trabalho da jornalista Patrícia Martins, ficamos a saber que em São Vicente, Lajinha e Praia Grande são as únicas praias que nesta época balnear contam com a presença e vigilância de nadadores salvadores. E às 8h30 hoje teremos a última edição antes das férias de mais uma edição de Fora de Caixa com Hélio Sanches. É verdade, com muito gosto vamos receber o nosso analista, comentador Hélio Sanches, para olharmos para aquilo que será o debate sobre o Estado da Nação. Tudo para acompanhar aqui na RCV. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.